presidente do Podemos, e nós fizemos uma pergunta para ela, mas vamos ver primeiro o que respondeu o Ricardo Leite. Patrícia, Aí, ó. que é o Ricardo Leite, um grande abraço para todos os ouvintes, um abraço ao Fábio, a todo mundo. Sobre a prisão do Lula, eu gostaria de fazer muito baixo vocês. Às vezes eu vejo as pessoas culpando o juiz Sérgio Moro, mas pare para pensar. Um juiz federal, depois 3 desembargadores, depois mais um recurso no STJ com mais 5 juízes analisando, e depois mais 6 votos no STF. Quer dizer, um na primeira esfera, mais 3 na segunda instância, depois mais 5 votos contrários no STJ e depois mais a votação no STF pelo habeas corpus. São 15 juízes e desembargadores. Ainda bem que você não perdeu a conta. Analisando o processo e considerando que o Lula não tem razão no que ele está pedindo. Então não é só o juiz Sérgio Moro, a justiça de uma forma geral que não viu como salvar o Lula dessa. E a pergunta é a seguinte: não é hora dos demais políticos abrirem os olhos e ficarem com as barbas de molho? Porque a prisão do Lula, ela abre o precedente para que todo político seja preso a partir de agora. Ninguém está acima da lei. Vocês não concordam? Então, Ricardo Leite, em primeiro lugar, obrigado aí por você estar nos ouvindo. Você que é um grande comunicador, né, dessa rádio e está aqui ligado na gente, dando a sua opinião. Eu não concordo com você. Eu acho que nem todo político tem que ficar com a barba de molho. Só os maus políticos têm que ficar com a barba de molho. E apesar da gente fazer sempre apologia da política brasileira, dizendo sempre que existem mais mal políticos do que bons políticos, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso seriamente para a próxima eleição, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar exatamente nessa possibilidade de nós mudarmos esse pensamento e com atitude, né? Atitude de votar melhor, né? Eu fiz essa pergunta aqui para a deputada Renata Abreu, que você respondeu aí muito bem, quantificando quantos votos, né, o Lula recebeu, para que ele fosse realmente para a cadeia. A senhora acha que ele vai ficar muito tempo, deputada, na cadeia, ou quarta-feira que vem já liberam ele? Olha, eu espero que ele fique o tempo suficiente para que a justiça seja feita. Isso é o que Como a gente disse espera. Ricardo Leite na sua mensagem aqui para o programa, é uma nova justiça social que se inicia no país. Isso é muito importante. Nós já somos diferentes, né? Pela primeira vez na história desse país, políticos corruptos estão indo para a cadeia, a justiça está sendo feita, a impunidade não está acontecendo. Precisamos ainda avançar muito. O projeto do senador Álvaro Dias, que acaba com o fim do foro privilegiado, seria uma conquista. Aliás, nós colocamos para ele aqui na entrevista, né? Sim, que além sim. do foro privilegiado, ele tem um outro, quer dizer, não sei se é uma PEC ou se é uma emenda que ele tem lá, que exatamente diz o seguinte, quer dizer, a segunda instância... Prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância já é válida e acabou. O cara vai preso e acabou. Exatamente. Acabava essa polêmica lá no STF. É um projeto dele e precisa estar legitimado na Constituição justamente para não dar mais interpretação. O Legislativo precisa atuar. É isso aí. Né? O Legislativo se omite e depois fica criticando o Judiciário por fazer sua parte. Né? E a gente vê isso. Quando não tem consenso na casa, se engavetam projetos. E não pode ser assim. A democracia precisa ser exercitada pelo Legislativo e precisa ser cumprida. A prisão em segunda instância é extremamente importante para o país. Os políticos têm que ter medo. Tem mesmo. Os corruptos precisam ter medo, precisam entender que o Brasil precisa avançar. E esse dinheiro roubado dos cofres públicos, desviados para campanhas eleitorais, não são simplesmente recursos que entraram no bolso dessas pessoas. São assassinos, porque pessoas morreram nos hospitais públicos por falta de medicamento, por falta de leite, por falta de médico. É um absurdo, o problema é muito mais grave do que se imagina. Essa é uma realidade, né? Olha aqui, tem um ouvinte aqui que não deu o nome dela, mas assim, Luiz Carlos, o Lula fica só 3 meses. Eu votei nele e voto outra vez. O Lula é um gênero, né?
Na verdade, quer dizer que o Lula é um gênio, né? O Lula pode ser um gênio para você, para mim também é, infelizmente, um gênio do mal. Tá? Vamos lá, vamos ouvir mais uma. Oi, meus amigos, bom dia. Eu sou Elisete Barbosa do Paraíso. No momento estou passando roupa e ouvindo vocês. Ontem foi muito triste o que aconteceu pelo nosso país, não pelo que o Lula fez, que ele devia ser preso há muito tempo. Também nunca votei nele, não iria voltar. Eu acho que ele vai ficar preso sim um bom tempo, não vai sair nem amanhã nem depois. Eu acho que uns 2 anos ele vai ficar preso. E fora os processos que vai vir por trás, eu acho que ele vai ficar um bom anos ainda. E acho que ele realmente não ganharia esse ano, não, se ele fosse candidato. Eu também acho Apesar que não. que muita gente fala que sim, mas eu acredito que não. Eu ainda acredito no E povo sempre do povo acreditei brasileiro. na prisão dele. E ele teve toda a oportunidade do mundo. Então ele está colhendo o que plantou. Certo? Um beijo para vocês. Beijão Tchau. pra você Bom também, domingo. obrigado pela sua participação. Eu também acho como ela. Eu acho que o Lula poderia ser o maior político desse país se quisesse, né, tivesse feito tudo que é de direito. Né? Ele realmente saiu da trilha. E na verdade, eu acho, Patrício, quero até fazer uma consideração como quem está no Congresso, o PT dividiu muito o país. Mas assim, eu estou no meu primeiro mandato como deputada federal, e eu nunca tive essa questão partidária, ódio, eu sou uma pessoa tão da paz. E eu cheguei lá, eu até gostava muito dos parlamentares da esquerda, da direita, eu não tenho essa questão assim, porque justamente acho que essa questão ideológica está superada. Mas me assustou muito quando eu vi, porque quando eu me elegi era o governo Dilma, e hoje vivo no governo Temer. E no governo Dilma eu vi o PT defendendo projetos como a própria reforma da Previdência. Se você parar para pensar, o avanço na questão do seguro-desemprego se deu no governo Dilma, né? Quando houve a questão do seguro-desemprego, a flexibilização, enfim, a extensão do prazo para 6 meses. Não foi no governo Temer, foi no governo Dilma. E aí os mesmos projetos que eles defendiam enquanto eram governos, porque a água estava batendo aonde deveria, quando virou o governo Temer, os mesmos projetos eles eram contrários. Então é muita irresponsabilidade, é um projeto de poder e não de nação. Infelizmente é triste dizer isso. E as pessoas muitas vezes menos esclarecidas, é claro, as pessoas viram avanços no governo Lula porque melhorou a qualidade de vida e o poder aquisitivo. Mas foi um governo pensado a curto prazo. Você teve uma estabilização da moeda, né, que poderia pensar num Brasil a longo prazo, um Brasil que investisse em educação. E se pensou não em ensinar as pessoas a pescarem, a dar oportunidade de fato. Eu tenho sempre uma impressão, faço sempre uma imagem disso, uma analogia disso, que é o seguinte, a impressão é que o PT comprou uma chácara, sabe? E lá tinha uns pés de frutas maravilhosos, fantásticos naquele momento, era só colher, né, e distribuir e comer o melhor daquela fruta. Só que eles não cuidaram do pé da fruta. Sim. Eles pegaram do governo Fernando Henrique uma coisa já montada, já estruturada, já pronta. Né? Era só dar continuidade, e o Lula fez isso no seu primeiro governo. Sim. O que estava por trás disso é que nós não sabíamos. E aí depois a coisa começou a dar problema, porque como você disse... Não tem como sustentar. Não tem como sustentar. Porque... Você vê, os governos do PT são os governos que você tem a maior quantidade de cabide de emprego. É verdade. E não são pessoas eficientes, são tivemos militantes. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, São Bernardo, Osasco. E que não dão continuidade aos processos. Sim. Quer dizer, eles param, eles paralisam, eles se sentem donos. Né, a gente viu aqui em São Paulo, situações que eram muito rápidas de serem resolvidas, nós temos problemas seríssimos de burocracia, sequenciação, quer dizer, essa coisa toda, né? Olha aqui, hoje eu falo para todos, eu nunca votei no Lula, Dilma e companhia. O tempo que ele vai ficar preso, eu não acredito que fique por muito tempo, mas só em estar preso estou realizada por este momento da justiça brasileira. Lugar de bandida na cadeia, na Zilda Santana de Oliveira, né, que está colocando aqui exatamente isso, de Cotia. Né? Está colocando, é uma loucura, está todo mundo... Né? O Ricardo Leite também mandou um alô aqui, dizendo que, mandando um abraço para a deputada, tem um monte aqui, agradecendo, né? Mandando um abraço para a deputada, agradecendo aí obrigado pela atenção, um grande abraço da Renata Abreu,
o Álvaro Dias é uma esperança muito viável hoje. Vamos aguardar o processo eleitoral. Verdade. O Ricardo Leite manda um abraço. Que bom, um abraço pra para ele, viu? Vamos lá para Obrigada. o próximo. Eu quero pergunta para Renata Abreu. Você Eu não vai acho fazer que o pergunta Lula para tem Renata que Abreu? sair, sim, para ele candidatar para presidente, que ele é do povo. Só que o partido está fazendo tudo isso aí porque eles querem ficar no comando. Eu sou do Lula, vou votar no Lula e vou torcer para ele sair. É isso aí, minha amiga. Para ele candidatar. Ele foi o melhor presidente que fez muita coisa para o pobre. É isso Só que aí. o rico não gosta dele, porque ele não fez nada para o rico. Fez para o pobre. Só que o povo não agradece o que o Lula fez. Ele foi o melhor presidente que nós temos aqui no nosso Brasil. Sou do Lula, e voto para o Lula e quero que ele saia. Que bom. Eu acho que as pessoas têm que ser fiel às suas convicções, né? Eu acho que a gente tem nós que ter temos que respeito por respeitar isso. isso, é democracia. É democracia, tem que ter respeito por isso. Mas eu né? quero dizer uma coisa aqui, Sim. viu, Patrícia, para os ouvintes. Eu tenho um projeto de lei que é para a reinclusão da educação cidadã e política nas escolas, como tinha antigamente o SPB. Sim. Esse projeto eu já consegui colocar 2 vezes em plenário. E pasmem, quase todos os partidos contrários ao projeto. Então, não existe uma vontade e um interesse de educar os nossos jovens, a nossa população, para a cidadania. Então, o impacto, por exemplo, as pessoas veem um impacto imediato. Se o Lula continuasse no comando do país, essa crise que nós estamos vivendo hoje, ela seria inevitável da mesma forma. E agravaria-se cada Porque não vez tem mais. como, se você não estimula a classe produtiva também, que gera a sustentação de um governo, para permitir esse cabide de empregos, assim, inflar a máquina pública e as pessoas terem a sensação de que estão melhor remuneradas e, portanto, têm mais qualidade de vida porque tem emprego, e que não é verdade porque o setor produtivo não cresceu, essa crise seria inevitável, mesmo no governo do Lula. É isso que as pessoas precisam ter esse esclarecimento. Não, inclusive, deputado, acontece um caso que eu acho que é um descaso, né, do governo brasileiro, até porque ele não está acostumado com essa situação da evolução. Nós não estamos acostumados a evoluir. Né? Nós estamos acostumados a ir e voltar. Né? Se você olhar a história do Brasil, nós fomos e voltamos muitas vezes. Né? E nesse momento existe uma evolução que o governo brasileiro não se deu conta, né? Que é a evolução industrial. Há algum tempo atrás, você tinha uma fábrica, você tinha 20 mil funcionários nessa fábrica. Hoje esses 20 mil funcionários se transformaram em 2 mil. 18 mil pessoas ficaram desempregadas. O sistema gráfico, por exemplo, você tinha para fazer uma revista, por exemplo, todo o sistema, você utilizava no mínimo 50 funcionários. Hoje você usa 3 robôs e 1 funcionário só. Né? Porque então são 49 que perderam o emprego. Foram para onde? Né? Então não se deu conta disso. Isso que você está falando é um projeto fantástico, porque não só vai definir cidadania, como vai definir caminho. Né? Que caminho eu vou seguir dentro dessa ação? Eu me lembro muito bem, eu sou um jovem, né? Sou um menino ainda, né? Então, no meu tempo, essa parte civil era utilizada, a cidadania era uma coisa na escola. Você não entrava na sala de aula sem cantar o hino nacional. Verdade. Né? Você não entrava. As discussões eram essas, né? Nós fazíamos eleições, né? Naquela época nós promovíamos eleições do centro cívico. E enquanto né? isso não for resgatado, Patrício, é Não tem difícil como. você ver. Só a educação pode transformar o nosso país. Nós batemos todo domingo nisso aqui. A única forma de transformar esse país é na educação. Só. Não tem outra alternativa. E é interessante, né? Eu estava conversando ontem. O mesmo brasileiro que luta pelos direitos aqui no Brasil, direito a seguro-desemprego, direito a... Ele vai morar nos Estados Unidos que não tem direito nem CLT. É isso aí. E acha maravilhoso morar lá. Não, e não tem férias, não tem férias. Nós temos tem uma nada. sobrinha que mora lá, ela tem que fazer banco de horas para poder tirar férias. E o mesmo que desrespeita as regras aqui no Brasil, que para na vaga de deficiente, lá nos Estados Unidos eles nem ousam a fazer isso. Então é uma reflexão que nós, cidadãos, quando você perguntou do Podemos, é muito o que a gente acredita.
né? Eu não gosto de ficar criticando partidos, dificilmente você vai me ver batendo em políticos, em partidos, porque eu acho que a reflexão tem que ser nós como cidadãos. Nós é que podemos mudar o Brasil. Se existem corruptos no poder, somos nós que podemos, esse ano, tirar todos. É isso aí. Né? E fazer a grande revolução É que o o que a Brasil gente bate precisa. aqui, você pode resolver isso. Sim. Né? E aí, quando essa senhora coloca tudo que ela colocou aqui a favor do Lula, nós temos que respeitar, Claro. é a convicção dela, né? Mas nós temos que mudar um pouco todo esse contexto, né? A gente fala muito da política, mas a gente mantém os políticos lá. Sim. Né? Se você considerar aí, você está no primeiro mandato. Sim. Mas quantos políticos estão aí há anos e anos? Mas eu por exemplo, não sou contra isso, não. Eu acho que nós temos grandes políticos aqui, Ulisses Guimarães era um deles, né? Outros tantos, né, que fizeram realmente um grande trabalho, uma grande ação nesse país aqui. Olha, a Rosana diz o seguinte: penso como o Fábio, Lula fica um tempo sem preso, vai ficar doente, ela colocou, e acaba numa prisão domiciliar. Uma coisa é certa, depois de 3 dias encarcerado, cai a ficha e o desespero bate, sem contar na crise de abstinência, qualquer que seja, a abstinência ele não vai ter, fica tranquila, tá? Qualquer que seja o tempo que o Lula ficar detido é válido. Agora, para o Brasil ser passado a limpo, tem que prender o restante da quadrilha de corruptos. Gostei das ideias da pessoa dessa deputada. Meu candidato a presidente é o Álvaro Dias. Que bom. Né? Quero conhecer mais as ideias dele. Nunca votei no Lula e nem nesse partido de loucos. Né? Você tem mais um aqui? Eu quero perguntas para a deputada. Tem muita gente mandando aqui também no Face, tô lavando a alma. Que maravilha, isso é bom. Olá. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, bom dia. Eu acho que o Lula deveria ter sido preso há muito tempo. Ele tem que apodrecer na cadeia, ficar até o resto da vida dele, da velhice dele. Foi o sábado mais feliz da minha vida. Estou indo até para a igreja agradecer, porque eu pedi muito para o Deus que eu sirvo, um Deus vivo. Bom dia. Bom dia, Lilian. É muito bom isso aí que você está colocando, porque é o seu ponto de vista também. Né? É isso que a gente fala, é o detalhe de você ter pessoas pensando de uma forma, pessoas pensando de outra, e nós respeitando todos vocês. Sim, deputado. E é engraçado que ao mesmo tempo que nós comemoramos a justiça, nos entristece, né? Porque você vê o ex-presidente ser preso porque roubou, não é uma coisa boa para o nosso país, no sentido de que isso foi necessário acontecer no país. Bonito seria se nós tivéssemos grandes representantes sendo admirados pela população, pela ética, pela moralidade, pela seriedade, mas nós chegaremos lá. É o que diz a Terezinha do Jardim P aqui, ela diz mais ou menos isso. Bom dia, Luiz Carlos, hoje é um domingo muito diferente de todos, porque chegou o fim da força do Lula. Chegou o fim, parabéns à justiça brasileira, ao juiz Moro e todos aqueles que lutam por isso. Sobre a pesquisa, eu quero que o Lula pague. Eu queria que ele pagasse mais por desacatar a polícia. Sim, se ele fosse honesto, não passaria por isso. Nosso Brasil é lindo. Fala para essa mulher que falou aí que a melhor coisa da nossa vida, que seja pobre ou rico, é ser honesto pelo que você faz. Né? A Terezinha do Jardim P. Eu acho que é aquilo que você disse. Quer dizer, o político tem que ser limpo. Né? Tem que ter ficha limpa aí nessa condição toda. Tem que ser orgulho para os filhos. Tem que ser orgulho para os filhos. Não, aquilo que você falou é uma coisa interessante. Né? O Lula, ele até disse ontem na fala dele que ele foi diretor de uma escola. Ele falou isso de brincadeira, como dizer assim, eu sou um analfabeto, como todo mundo diz, mas eu já fui diretor de uma escola. Sim, o sindicato tinha uma escola, né, por ele sendo presidente, ele era automaticamente diretor dessa escola. E ele disse isso em tom de troça, como diz lá na minha terra, né? Mas, na verdade, assim, o que mais chateia é que ele venceu, apesar de ser realmente uma pessoa sem um estudo, né? Ou pelo menos sem ter um curso superior. Ele venceu, ele chegou lá. Venceu pelo quê? Pela vontade dele, pela tenacidade dele, pela facilidade de colocar as coisas, as ideias dele, né? Ou as ideias dos outros. Quer dizer, ele tem essa facilidade de absorver, né, a ideia dele. O Fábio, por exemplo, diz que a maioria das ideias dele é do Dirceu. Mas é o Fábio que diz, né? É isso aí, Fábio. Eu acho. Assim como o Bolsa Família começou lá atrás com a Ruth Cardoso no Bolsa Escola, né? Então. E
depois se transformou, eles transformaram, Mas isso é fizeram bom, uma transformação, né? aumentaram aí a distribuição, que tá ok, né? Mas eu queria saber como é que estão os pobres que ele ajudou hoje. Estão Eles empregados ou melhores? desempregados? Porque falar que ele ajudou os pobres é muito fácil num discurso de você achar que você recebeu um benefício como o Bolsa Família, Como por você exemplo. está hoje, né? Mas como estão essas pessoas hoje? Eu acho que o Deixaram de ser principal pobre? da gente saber é isso, né? Porque o Brasil inteiro está complicado, né? As pessoas, de uma forma geral, você conversa com as pessoas, né? Com amigos ou até as pessoas que você conhece aqui na rádio, que vem aqui, todo mundo reclama que a situação está complicada. Então, que ajuda foi essa? Né? Onde está essa ajuda? Foi um benefício de um Bolsa Família ou teve mais coisa? Teve educação, né? Ensinou a pescar, como disse muito bem a deputada, ensinou a pescar, ensinou o povo a pescar, gerou emprego, porque é um benefício que não pode ser vitalício, o governo não pode dar esse benefício a vida inteira. Né? Ele tem que dar por um tempo e depois aí sim gerar emprego, fazer essa população crescer. Porque com benefício você só sobrevive, você não cresce. Perfeito. O que a gente percebe, eu não sei se é uma coisa que você podia colocar até melhor do que eu, não sei se isso é uma realidade, o que a gente percebe é que o povo brasileiro está feliz. Eu estou recebendo aqui, né? O povo brasileiro está feliz, né? E está feliz porque alguém foi preso. Quer dizer, é uma coisa maluca, né? Maluca. Maluca, totalmente maluca, né? Maluca. Então uma coisa assim, o Dilson Regina contra o Lula, onde ele estava se achando semideus, né? Para você ver, fez encenações várias vezes e conseguiu até se entregar a hora que quis. Eu nunca votei nele, eu nunca votaria. Ele vai ficar guardado por uns tempinhos, né? É um Então, sentimento de justiça. de justiça, né? Eu queria só fazer uma consideração Pode, dentro do por que ele favor. falou. O próprio Bolsa Família foi um projeto que foi criado no governo do Fernando Henrique e que ele era vinculado à educação. Voltado Voltado à educação, Bolsa Escola. Então, é pensar no futuro, né? A educação é a transformação para o Brasil. Eles fizeram ao contrário. O melhor Bolsa Família que um cidadão pode receber hoje é um salário digno, é um emprego, é ele poder pagar o médico que ele quer, a escola que ele quer, não depender do serviço público. Essa é uma mentalidade que o brasileiro precisa avançar. Essa é a mentalidade do Podemos. Com certeza. Podemos acreditar que o Álvaro Dias vai chegar lá com esse pensamento, com essa ideia de fazer exatamente isso acontecer. Nós vamos para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Por que Álvaro Dias? Debate em família. Na verdade, nós te convidamos num dia muito complicado, né? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Ó, queria mandar um abraço também aí para os nossos telespectadores da live. T. Martins, do Rio de Janeiro, obrigado pela mensagem. A Maria de Fátima, estamos de alma lavada. A Gabriela Ferreira, obrigado por lutar por nós. Vocês estarem aqui nesse domingo de manhã, ouvindo o programa, viu, Patrícia? Acompanhando a gente aqui na Super Rádio, aqui na Avenida Paulista. Mandar um abraço também ao José Carlos Arrono. É interessante que meu Facebook aqui tem mais gente de fora de São Paulo. São Paulo. Ela fez o pessoal tudo transferiu o título para cá e votar, né? E votar aí, né? Não é possível. Não, mas muita gente participando aqui. A Paula Dias, o Mufid, falando da educação. Ao Jardson, obrigado, viu, por vocês estarem acompanhando aqui o nosso programa, né, Patrícia? Você sabe que aconteceu alguns fatos aqui interessantes da sua última vez. Você veio aqui uma vez só no ano. Foi no ano passado, né? foi. No ano passado. E a gente recebeu aqui muitas informações assim, eu não tinha candidato a deputado, mas já tenho. Ai, que bom! Foi uma coisa interessante. Eu recebi aqui muitas informações que bom, tipo, que bom, né? que bom. Isso é... E eu acho que o trabalho do deputado, Patrícia, é interessante porque muitos ficam subindo na tribuna para expor, para gerar polêmica. Eu gosto muito do trabalho de bastidor, porque eu acho que você constrói e avança em projetos quando você de fato trabalha. E não quando você quer simplesmente aparecer. Aliás, você ganhou uma homenagem aqui na terça-feira aqui, fantástico, né? O pessoal todo dizendo que você é uma excelente articuladora, né? Obrigada. Isso como político é um elogio, elogio de primeira. Excelente articulador, articula bem, coloca bem as coisas, né? E é um articulador do lado positivo. Graças a Deus. Mas eu acho que o Álvaro tem uma grande chance de levar essa eleição. Eu também acho. Pelo que eu andei conversando. Porque você sente se uma pessoa vai se dar bem
nas eleições, quando seus amigos próximos Verdade. começam a dar suas opiniões. E onde eu estava em família, minha família, você sabe, são 13 irmãos, né? Quando junta todo mundo. Só isso. E eu percebo que na minha família, o Álvaro Dias já tem 6 votos. Então são pessoas próximas a você. A gente pegou uma pesquisa ontem da Baixada, é surpreendente, viu? É surpreendente. Inclusive os videntes dizem que ele vai ser o próximo presidente, viu? A gente está falando aqui do Álvaro Dias, viu, gente? Nosso presidente. Voltamos. Nove horas em São Paulo, Super Rádio, Debate em Família. Estamos com o Nelson Valente na linha. Bom dia, professor Nelson Valente, tudo bem? Bom dia, Luiz Carlos. Eu ouvi falar que você vai votar no Lula, é verdade? Da Renata Abreu, ao Fábio e ao Liel. Você está cumprimentando o Liel também? Também, o Liel também. Apesar de ele não ter... Eu ouvi falar que você vai fogos. trair o Álvaro Dias, vai votar no Lula depois de ontem, depois daquele discurso do Lula ontem. Você vai votar no Lula e não vai votar mais no Álvaro Dias, é verdade? É verdade, eu confirmo o que vocês estão falando. Aqueles fogos em São Bernardo, acho que foram alguns fogos lá, né? Quem patrocinou foi você, ele, não? foi o Valente. Não foi. Mas... Era esperado, é uma tática. É? Esquecendo que a Dilma dizia que... A Dilma dizia alguma coisa? A política feita pelo PT, eles faziam os diabos, é mais ou menos por aí. É isso aí. Você sabe, Valente, você acho que foi testemunha disso muitas vezes, né? Eu dizendo que esse país só iria para frente no dia que tivesse uma mulher no poder. Você lembra disso, não? Eu falava isso abertamente. Olha, o dia que só tem um jeito para salvar esse país, né? É colocando uma mulher no poder, né? Presidente da República. Queimei a língua. É porque foi um homem que elegeu. Tá vendo? Olha, você tem que botar uma mulher que chegue por meios Mas próprios. ela não mandou. Tá vendo? Graças a Deus tem alguém para me defender Pois é, aqui. por ó. isso mesmo. Graças a Deus tem alguém para me defender aqui. Eu Foi vou um colocar homem as que palavras elegeu, certas. não vamos nos Não esquecer vamos esquecer disso. disso. Se ela tivesse comandado, tinha dado certo. Já é minha candidata à presidência da República no segundo mandato. Viu? Porque na verdade é isso, né? Eu acho que quando você coloca mulheres realmente no poder, que sabem o que querem, sabem como colocar, a mulher tem proposta, a mulher tem causa, como disse a deputada aqui. O homem não, o homem vai levando, o homem vai na boa, o homem vai acontecendo, ele vai no empurrão, ele vai sendo empurrado, vai empurrando, né? A mulher não, a mulher ela tem uma visão diferenciada. Nós estamos vendo aqui a deputada Renata Abreu, eu não estou falando porque ela está aqui. Nós já falamos sobre isso, né? Luiz Carlos. Oi. Inclusive, a mulher tem um fator importantíssimo, né, na psicologia, ela é muito intuitiva. E geralmente, dificilmente uma mulher erra, porque a intuição dela é muito mais forte. Ela pode estar no ambiente, ela ter intuição de alguma coisa está errada. O homem não percebe que o homem tem uma visão muito macro, né, muito ampla, mas a mulher não, ela é muito detalhista, né, sabe? Isso é verdade, viu? Eu sempre sigo minha intuição acima de tudo. Não, eu acho que a intuição é tudo na vida. Agora, o homem não tem essa característica. O Nelson, o professor Nelson Valente, que é psicólogo, inclusive, né, ele coloca exatamente isso. Ele coloca que essa visão, né, ratifica, essa visão feminina, ela é muito mais intuitiva do que a do homem. O homem, é o que eu falei, ele entra no metrô, cara, toda hora. Ele é empurrado, empurra, ele volta, entendeu? O homem é assim, ele vai e volta a todo momento. Não fica me olhando com essa cara, que eu sei que o seu lado feminino também é intuitivo, viu, Ricardo Leão? Eu sei que o seu lado feminino... Sou super educado, viu? Pois é. E corrigindo o senhor, Luiz Carlos, o Brasil ainda não teve uma presidente mulher no comando, né? Não, a Dilma estava lá, mas quem comandava era o Lula. Então eu estou certo, então eu ainda estou esperando essa mulher Vai no chegar comando. esse dia. Um dia chegaremos lá. Pois é. Viu, deputado, eu fiz uma pergunta, deixei uma pergunta no ar, por que Álvaro Dias? Porque Álvaro Dias, não senador, Álvaro Dias senador, a gente sabe que fez um grande trabalho, como governador, teve uma grande atuação lá no Paraná, né? Mas por que Álvaro Dias candidato à presidência da República? Patrício, quando eu sonhei com o Podemos, eu sonhei que ele pudesse ser uma alternativa para nós brasileiros, né?
Por muito tempo eu passei os anos da vida, e acho que todos nós, votando naquele que eu achava menos pior. Eu não tinha vontade de pedir voto para alguém. Então eu falei, poxa, o Podemos tem que ser um pouco isso. Eu preciso apresentar para o país alguém que eu acredito. Porque esse ano não diz respeito somente a uma eleição, gente. Diz respeito ao futuro de uma nação. Diz respeito ao futuro dos meus 2 filhos. Nós precisamos ter responsabilidade. Eu fico muito preocupada quando eu vejo a nossa juventude instigando uma ditadura militar, né, achando que armar a população vai resolver todos os problemas do país. Eu me preocupo com isso. É uma loucura. Eu me preocupo de verdade. E eu fui pesquisar alguém que eu dissesse para mim mesma, essa pessoa pode cuidar do futuro dos meus filhos. E cheguei no nome do senador Álvaro Dias. Por quê? Não é um homem que chega agora e fala, eu não sou político e por isso eu sou melhor que todo mundo. Pelo contrário. É um homem que está há 43 anos na vida pública, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador do seu estado, saiu com 93% de aprovação. Você tem ideia o que é você ser governador de um estado e sair com 93% Paraná, de aprovação? Que é bastante crítico, né? Um Paraná, que é muito crítico. Elegeu ele senador com 80% dos votos e mais, limpo. Limpo, 43 anos de história limpa. Mas mais do que isso, quando a gente pensa num governante para revolucionar o Brasil, para promover as grandes reformas que o país precisa, ele precisa ter 2 coisas. 2 coisas, legitimidade e autoridade. Quando você fala em defender uma reforma da Previdência e você ganha uma aposentadoria de 30 mil reais, você não tem autoridade. Senador Álvaro Dias foi o único governador do Brasil que abriu mão da sua aposentadoria integral e vitalícia que ele teria direito constitucional como governador, como ex-governador. Foram mais de 10 milhões de reais de economia aos cofres públicos. Esse homem tem autoridade para falar de uma reforma da Previdência. Um homem que não ganha auxílio moradia, enquanto tem uns que defendem que usaram auxílio moradia para comer gente. É isso aí. É um homem que nunca usou porque respeita o dinheiro público. É isso aí. Sempre foi, nos seus 43 anos, o primeiro homem público que denunciou a corrupção na Petrobras foi Álvaro Dias. Eu me lembro disso. Inclusive, ele era deputado do PSDB, Isso. no governo do Fernando Henrique, assinou a CPI e foi expulso do PSDB. É um homem digno, um homem que sempre esteve combatendo as coisas erradas que via no país. Então é um homem que está preparado para comandar o futuro dos meus filhos. E por isso eu cheguei a ele e falei, Álvaro, eu quero te convidar para uma missão, te convocar para uma missão. Porque não é você que precisa dos brasileiros nesse momento. Os brasileiros precisam do senhor nesse momento. O Brasil precisa que pessoas boas como o senhor e com uma história e uma trajetória limpa tenham o protagonismo nesse momento do país. E ele aceitou o desafio e é por isso que eu luto com muito carinho por Álvaro Dias. O Álvaro não tem uma rejeição muito grande, né? A rejeição dele é pequena. É a menor de todas. É a menor de todas, né? Então, quer dizer, isso aí já é uma... Você falou em amar o país, né? Eu fico imaginando, se quem quer armar o país anda no trânsito de São Paulo, ou no trânsito do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando. A maior preocupação é essa. Eu fico imaginando, eu fico pensando, será que esses caras andam no trânsito de São Paulo, no trânsito do Rio de Janeiro, no trânsito de Recife, né? Duas pessoas desarmadas quase se matam. Verdade. Você imagine 2 pessoas armadas, né? Então isso é uma situação realmente muito complicada, muito complexa, né? Tudo bem. Por que Álvaro Dias você respondeu? Né? Por que Márcio França? Né? Porque o Márcio França é de um outro partido, né? Do PSB, né? Do PSB, é vice-governador, hoje governador de São Paulo. Né? Por que Márcio França? Por que Márcio França e não, de repente, um outro candidato, ou até um candidato do próprio Podemos? Eu acho que, primeiro eu fui buscar um nome, sim, para ser candidato a governador. Sim. Justamente porque eu gostaria de apresentar sempre alternativas, né? Mas não pode ser qualquer candidato, assim como fui atrás do Álvaro. Até porque é um estado que tem muita uma complexidade, é o maior estado desse país. Pois é. Dizer, né? Você precisa ter... Não é um estado, né? É um país. É um país. Aliás, a gente está entrevistando o Álvaro, a gente estava conversando sobre isso aí.
existe muitos Brasis dentro desse Brasil, né? Verdade. Então, em São Paulo é um desses Brasis. Exatamente. É. Então, eu entendia que você precisava ter alguém com experiência, o mesmo perfil do Álvaro. O problema é que eu não encontrei em São Paulo pessoas com essa trajetória que tenham coragem de enfrentar. Porque o Álvaro Dias entrou no Podemos, um partido que tem pouco tempo de televisão e pouca estrutura para uma campanha presidencial. Mas ele é um homem que tem coragem. Ele não desanima diante dos obstáculos. O Álvaro viaja o Brasil sozinho. Porque ele não tem um fotógrafo, ele não tem um cinegrafista, ele não tem ninguém. Ele vai sozinho, ele tem coragem. Mas poucos têm isso. O brasileiro adora ficar no centro. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho... Então, eu vi muita dificuldade e apresentar um candidato por apresentar, né, não me agradava. Eu queria alguém que eu acreditasse. E eu acho que São Paulo já deu o tempo do PSDB. Nós precisamos ter uma alternativa. Né? E o Márcio é um homem público que dialoga com a classe política, que tem feito um trabalho de conversar com os prefeitos, tem dado apoio aos municípios. Os municípios hoje estão quebrados. Aliás, fez uma coligação, vai fazer uma coligação, talvez a maior de São Paulo. Né? Sim, a maior de São Paulo. Talvez a maior de São Paulo. Então ele tem essa capacidade de dialogar com os partidos, com os prefeitos, com a classe política, com os deputados. Então nós decidimos dar uma oportunidade para esse revezamento partidário que é importante no país e para o estado de São Paulo. Vamos ver como foi a transferência de cargo do Márcio França. Vamos ver lá como foi. Tá? Na Super Rádio, fala governador. Na última sexta-feira, dia 6, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República. Alckmin transmitiu o cargo para o seu vice, Márcio França, do PSB. Durante a solenidade, Alckmin enfatizou que não se tratava de uma solenidade de fim de término, mas um ponto de largada para uma nova fase. E disse que estava deixando o governo e não o estado de São Paulo. Vamos ver o que disse Alckmin nesse dia. Amigas, amigos, despeço-me hoje do cargo para o qual tive o orgulho de ser eleito e reeleito pelo povo paulista, vitorioso na última eleição, em 644 dos 645 municípios do nosso estado de São Paulo. Na Super Rádio, fala governador. Já Márcio França falou sobre lealdade, que será sempre leal ao legado de Alckmin. Márcio França também disse que as decisões mais importantes devem vir do voto do povo e que o povo não deve fugir da luta, desistir do Brasil. E por várias vezes ressaltou que será eternamente grato a Geraldo pelo exemplo de lealdade e humildade. Que as decisões mais importantes possam vir do voto do povo, que a tolerância e a generosidade possam vencer de novo. Que digam com orgulho que moram em uma pátria amada e gentil. Que não fujam da luta e que nunca desistam do Brasil. Luiz Carlos está apresentando o debate em família. Então, deputada, como é que foi o seu candidato aí nessa transferência de cargo aí, né? Falou bem, né? Usou uma frase de Eduardo Campos, isso. Não vamos desistir do Brasil. E não podemos desistir do Brasil, né? Como diz o senador Álvaro Dias, ele adora uma frase de Raul Seixas, a música, que diz: tenha fé na vida, tente outra vez. É isso aí. Então, você estava falando sobre a candidatura do Márcio França e por essa... Márcio França ficou, né, enclausurado dentro do governo Alckmin. Pouco se ouviu falar dele, sim. Pouco se conhece a respeito do Márcio França. Sabe-se que ele foi prefeito de São Vicente, né? Sabe-se alguma coisa dele, mas não tudo. Né? É alguém que a gente ainda tem que desvendar. Né? Ele vai ter praticamente 6 meses, vamos dizer assim, porque até agosto, setembro ali, para se apresentar ao povo de São Paulo. Você não acha muito pouco tempo? Não, é suficiente. Se você parar para pensar que o Dória começou o processo eleitoral com 2% e terminou ganhando em primeiro turno, 6 meses é muito suficiente. Mas a gente acompanhou o Dória aqui. O Dória tinha uma coisa que o Márcio França não vai ter. Ele tinha um apoio irrestrito
né, do governo do estado de São Paulo. O Alckmin basicamente abraçou essa causa aí, e aí com ele o PSDB inteiro abraçou isso. Isso foi uma loucura. Agora, com quem Geraldo Alckmin está? Aí a pergunta, né? Então vamos saber, né? Isso é que nós queremos saber. Você já tem a resposta? Não? Olha, eu acho que o PSDB... Você tem? Eu acho que ele não está com ninguém. Você quer saber a minha opinião de verdade? Bom, agora você disse a maior verdade de todas as verdades. Eu acho que ele não está com nenhum Saber dos com dois. quem Geraldo Alckmin está é muito difícil. O candidato à presidência que quer o apoio de todos, no fundo ele não vai estar com ninguém. Então. Não, e o engraçado, o detalhe é isso, né? Você fez uma escolha interessante, né? Você tem um candidato à presidência da República e está apoiando um candidato ao governo do estado abraçado com outro candidato a presidente. O Márcio França deu uma declaração Sim. que não poderia apoiar o PSDB. Isso está na Folha de São Paulo. Não, isso eu Ele li. não tem como levar o 45 quando o adversário dele é 45. E ele falou, uma ótima opção para mim seria Álvaro Dias. Mas onde é que fica a lealdade e a como é que humildade fica nisso? Porque, na verdade, assim, eu acho que aqui ele pregou aquele detalhe de você pregar na testa do outro, né? Ele simplesmente mandou um recado para o João Dória, né? Porque ele acha que o João Dória não foi leal com ele. Porque quando ele foi candidato, ele abraçou a causa da candidatura João Dória, né? E o João Dória saiu aí como candidato, né, ao governo do estado, quando se dizia que ele apoiaria Márcio França, né? Mas na verdade é o seguinte, a gente que acompanhou bem de perto isso, o PSDB jamais apoiou Márcio França. Sim. O Alckmin poderia até apoiar, mas o PSDB não. Sim. O PSDB não queria largar, né, de maneira nenhuma o cargo a governador. Aliás, nem foi a favor, né, da escolha que o Geraldo Alckmin fez, porque ele entregou, depois de 24 anos, ele está entregando o governo a um outro partido. Sim, exatamente. Não é isso? Ele está entregando. Exatamente. Mesmo que seja por 8 meses, ou que seja, deixa ele está entregando ali. Você não acha, e é deputada? interessante, né? Por exemplo, o próprio Álvaro, quando foi governador do Paraná, a maioria dos governadores, quando termina a sua reeleição, eles saem para sair candidato ao Senado, a presidente. E ele falou, eu fiz um compromisso com o meu povo que eu vou terminar o meu mandato. Ele terminou o mandato, ficou sem mandato, né? Durante 4 anos, até que houvesse uma outra eleição e ele saiu a senador. É isso. Então, Isso é respeitar o cargo. Isso é respeitar o cargo, é o que o povo espera, né, dos governantes. Eu gosto muito do Dória, mas acho que ele deveria ter continuado na prefeitura de São Paulo, né, ter feito... Eu também gosto muito do Dória, acho que ele é um grande futuro desse país, aí pode realmente ajudar o futuro do país nesse sentido. Acho que ele não teve tempo de mostrar todo o trabalho dele aqui na prefeitura de São Paulo. Por isso eu acho que ele deveria ter ficado mais 4 anos, né? Mas é a escolha dele e a gente tem que respeitar, né, essa escolha. Mas eu fiquei aqui pensando como é que você vai fazer nessa coisa toda. Álvaro, Márcio, você já deu a resposta. Isso fortalece o Álvaro, né? A divisão do PSDB, porque você tem também um grupo do próprio João Dória que está chateado com o Geraldo Alckmin, né? E passou pela cabeça de vocês essa solicitação que fez o Fernando Henrique de juntar Álvaro Dias e Alckmin numa candidatura só, sendo Alckmin candidato a presidente e Álvaro Dias vice? Eu aceito o Geraldo como vice do Álvaro. Eu achei que seria uma dobradinha, hein? Eu achei que essa pedrada eu ia levar, entendeu? Assim, bem rápida, bem calma. Olha, uma coisa que não falta a mim ao Álvaro é coragem. É isso aí. A gente fez um pacto, nós vamos até o final. Maravilha. Porque o que o Álvaro combate não é Alckmin, não é... Ele combate o sistema e o PSDB é conivente com o sistema. Então, é necessário uma reflexão mais profunda da reforma estrutural e republicana que o Brasil precisa fazer. E isso precisa ter coragem. Então, eu não acredito nessa possibilidade. O Álvaro já tem vice ou não? Olha, porque o vice, hoje eu percebi também, conversando com os amigos, o brasileiro está muito de olho no vice, né? Uhum. Então, tanto quando surgiu a possibilidade do vice do João Dória ser o Kassab, eu não vou votar no João Dória, porque se for o Kassab eu não voto. Eu ouvi muito isso. Então, o Álvaro já tem vice ou não? Olha, nós estamos conversando já com 4 partidos, um deles médio está muito bem encaminhado,
Mas o que o Álvaro fala muito é que o vice precisa ser alguém que também esteja preparado para assumir se no momento ele faltar. Não pode ser meramente uma conveniência eleitoral ou alguém que tenha voto, mas que não tenha condições amanhã de, se ele faltar, estar no lugar dele. E atualmente o vice tem tido papéis importantes no país. Importantíssimo, aliás. Então, você viu o vice assumiu em São Paulo como prefeito, que é o Bruno Covas, o próprio, vice, o França também, quer dizer, olha a importância do vice que você acaba tendo. Né? Pois é, e ele tem muito essa preocupação, muito essa preocupação. E a pergunta do André Alves, na passagem praticamente do bastão ali da prefeitura, no dia em que ele lançou a candidatura dele, o Dória, até foi muito importante. Quer dizer, você acha que o Bruno Covas está preparado para ser o prefeito de São Paulo? Quer dizer, então isso mostra exatamente a importância do vice. O Dória, obviamente, respondeu que sim, ele está preparado. Eu até acho que sim. Eu acho que o Bruno Covas realmente é alguém que está preparado para isso. Acho que se preparou para isso. Né? Então, o que você está falando é uma realidade. O vice tem que estar bem preparado. Sim. Dizer que, por exemplo, o Temer não é uma pessoa bem preparada seria uma bobagem. É verdade. Né? O Temer é altamente bem preparado. É verdade. Né? Eu até digo que, você tirando alguns candidatos, que a gente tem o próprio Alckmin e o Álvaro Dias, eu diria que o candidato mais bem preparado, juntamente com esses dois, é o Temer. Uhum. Se ele saísse candidato, ele seria, junto com esses dois, o candidato mais bem preparado para ser presidente do Brasil. Sim. Né? A questão é que a gente que conhece mais a política, inclusive, sabe que não é só preparo. Existe uma questão de legitimidade. Por exemplo, eu concordo com você, o Temer tem preparo para governar o país, mas não tem legitimidade. E essa divisão que se instaurou no Brasil e que o PT tem propagado dificulta muito. Eu acho que o próximo governante ele precisa ter a coragem de combater o sistema. O Temer, por exemplo, você pega uma reforma da Previdência, ele deveria ter feito o trabalho que ele fez no final, que foi primeiro conquistar a população, divulgar melhor o que estava sendo proposto, para depois levar ao Congresso automaticamente. Não, primeiro se cria a relação promíscua dentro do Congresso, e aí a população fica desconfiada, quando vê deputado indo lá e trocando o voto da Previdência por cargo, por ministério, por dinheiro, é claro que a população vai ser contra. Não contra, muitas vezes, a reforma da Previdência, mas contra o balcão de negócio. Mas isso é o que sempre existiu e vai continuar existindo até que o dia que chegar um presidente tem que lá combater, para tem que combater. E eu vou te falar, por exemplo, o próprio Álvaro, quando foi governador do Paraná, nenhum secretário dele foi indicação política. E ele tinha o apoio de todos os deputados, porque tinha o apoio da população. E o Congresso não rema contra a vontade popular. O Fábio diz uma coisa que é interessante, o Ricardo Leal às vezes também coloca exatamente isso. Se cada uma desses presidente da República que seja, tá, quando se sentir afrontado pelo Legislativo, ele devia ir para o microfone e dizer assim, olha, eu não estou conseguindo fazer, não é porque eu não quero, é porque eles não estão deixando. Mas é claro, esse é o correto. Entendeu? E ele tem o direito, né? Ele tem o tempo. Ele pode falar. Ele pode falar. Ele não fala. Olha, o Enio Paixão da Coab está aqui gritando aqui, sabe? Bom dia, Super Rádio. Renata, que prazer, eu e a minha família votamos em você devido à nossa vida. Com o Márcio, confesso que estou feliz com o seu trabalho. Parabéns, forte abraço. Sou malufista com muito orgulho, apesar dos pesares. Sucesso, eles têm coragem, né? De dizer que é malufista. Então é o Enio Paixão lá da Coab. Um grande abraço. Tá mandando um abraço para você. Está dizendo que realmente votou em você. Que bom. Bom dia, pessoal. Sou desde a freguesia do Ó. Estou muito feliz, né? E parecer igual a todos. O Lula é um psicopata e tem que pagar por todos os crimes dele. Brasil, hoje sim, está de alma lavada, né? Muita gente escreveu vamos isso, ver. né? Bom dia, Luiz Carlos. Eu sou Bom a dia. Luciana Nuca. Opa. E minha opinião sobre o Lula é que ele não vai ficar muito tempo, porque aqui no nosso país o que fala mais alto é o dinheiro, e ele tem para sair. E eu queria saber da deputada aí, como que ela me respondesse, como que a gente vai mudar esse país se os mesmos que estão lá é os mesmos que estão se elegendo para a próxima eleição.
É a sua pergunta, né? Quer dizer, você já respondeu, mas responda Não, de novo. pelo contrário. Responda de novo. Os mesmos que estão lá podem sair, depende de nós. Nós temos 2018 para nos omitirmos, votarmos nulo e deixarmos quem está, ou fazemos o filtro. Nem todo mundo que está lá é ruim. Nós temos que manter aquele. Para você ter ideia, Patrício, teve uma última pesquisa que fez uma apuração dos 93 parlamentares independentes, dos 513. O que eles avaliaram como independente? Aqueles que não negociaram no governo Dilma, no governo Lula, na cassação do governo Temer, na cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então você tem pessoas independentes lá dentro. E também tem muita gente boa querendo entrar. Cabe a nós, brasileiros, em 2018, ao invés de fazermos o voto de protesto, o voto nulo e a abstenção, irmos às urnas. Aí teremos a possibilidade de botar pessoas novas, pessoas comprometidas e reelegermos também aqueles que Você disse agora uma coisa que deixou, alguns minutos atrás, deixou a gente até perplexo, em se tratando de uma presidente de um partido. Você disse assim, eu não quis ir buscar deputados que tivessem possibilidades com mais de 50 mil votos, para dar oportunidade a novas pessoas entrarem, seja aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, seja na Câmara. Exatamente. Quer dizer, isso deixa qualquer um que vive política e respira política perplexo, porque o que, na verdade, os presidentes de partido querem é ter aqueles que vão se eleger de qualquer jeito, quer dizer, vão estar lá, quer fazer a maior bancada a partir desse. Você coloca, não, que você quer que sejam novos deputados, novas pessoas, novas ideias, novos, quer dizer, que tenham um compromisso com o partido. Eu fiquei feliz, não querendo te interromper aí. Já interrompendo? Parece que tem o tamanho dele. Eu fiquei feliz com isso, porque eu acho que é a hora dos bons políticos aparecerem, até porque a sociedade está de olho nisso. A sociedade está muito de olho nisso. Você não via antigamente... até um discurso dos petistas foi esse, né? Eu não votei no Temer, então ele não devia estar lá. Não, você votou no Temer porque você votou na chapa. Verdade. No Brasil você vota na chapa, né? Nesses casos, tanto para prefeito, governador ou o presidente da República, você está votando na chapa. E você votou. Agora, se você não acredita, você não acha que foi justo o impeachment, é uma coisa, mas que você votou no Temer, você votou. E hoje você vê as pessoas, como disse muito bem o Liel, preocupado com o vice. Quem vai ser o vice? Eu acho que é isso. Justamente por isso. Então eu acho que o brasileiro está com outro olhar para a política hoje, que não tinha há 4, 5 anos atrás. Ele está mais ligado nisso. E é bom para os bons políticos. Verdade, bom para o país. Bom para o país e para os bons políticos aparecerem. Você veja bem o seguinte, olha, no teu partido, talvez até seguindo o teu exemplo, né, você tem hoje um candidato ao Senado, um pré-candidato ao Senado, de alguém que vem de uma linhagem, né, de políticos que fizeram desse país um grande país, né, que é o caso do Mário Covas Neto. Você mesma veio de uma linhagem política, filho do seu tio lá, do seu pai, quer dizer, de pessoas que tenho certeza que você já disse isso já em várias entrevistas, se espelha, né, e busca exatamente uma continuidade desse processo, não é isso? Quer dizer, então eu acho que isso é importante. Novos, mas também aqueles que de alguma forma nasceram num berço político. Sim. Porque aí vivem política, respiraram política. Sabe, o que eu acho que você... Não neguem a política, mas participem dela. Exatamente, tenham essa participação efetiva. Verdade. Né? Então eu acho que essa eleição que vem agora nos traz um pouco isso. Eu vejo isso com bastante alegria. E uma coisa que eu acho, assim, os políticos precisam parar de se degladiarem, porque isso desprestigia toda a classe política, gera a descrença. E quando, por exemplo, você me vê criticando, mas não falando mal, não de forma desonrosa, porque essa pregação de ódio é muito preocupante para o país. Né? Nós temos que ter o mesmo objetivo, dar as mãos e trabalharmos por um Brasil mais unido, mais justo e melhor para os nossos filhos. Ô, Valente, você está quietinho aí? O que aconteceu? Não, vocês me deixaram aqui. Eu não, pô. Não, você tem que entrar na conversa aqui. Olha, depois eu só queria fazer uma ressalva, que muitas pessoas me perguntam, o Álvaro Dias é paranaense? Não, o Álvaro Dias de Quatá, ele é paulista. Verdade. Ele é paulista, porque
Não vem aqui com essa questão regionalista, não? Não, você continua regionalista, porque você, o Álvaro Dias é paranaense, sabe por quê? Porque ele foi lá, foi deputado, foi Mas ele nasceu em governador. Contagem. Agora nasceu, pô. Eu nasci em Cachoeiro do Itapemirim. Eu pensei que entendeu? ele era paranaense. Eu Não, sou ele é paulista. Coisa. Eu sou paulista. Não, você é Roberto Carlos. Cachoeirinha, né? Eu sou paulista, entendeu? Já depois de tantos e tantos anos aqui em São Paulo, meu amigo, eu sou paulista, não tem jeito, mano. Né? Não Meu estava amigo, negando meu você berço, Essa não. observação, ô Luiz Carlos, com Sim. relação ao Márcio França, eu acho que podemos realmente partir por esse lado, eu acho que está corretíssimo. É óbvio que não vou entrar no mérito da questão do outro candidato. Ele entrou pela porta cozinha, já estava na sala, dando cartas. Jamais votaria nesse sujeito, jamais. Porque não esquecendo que quando o Jânio deixou a prefeitura de São Paulo... Vem Jânio de novo, eu não aguento mais Jânio. Quando Jânio morreu, chega, de pô. São Paulo, e chamou o Silvio Santos, que era candidato pelo PFL. Quem era afiliado ao PFL? João Dória. E sabe quem escondeu a ficha de criação partidária dele? Foi um amigo nosso, André Figueira. Mas eu tenho um amigo que imita bem o Márcio França, então eu vou pedir para que esse amigo faça a mesma coisa que você fez com o Jânio. Né? Que você fique sentado ao lado dele, quando o Márcio França não quiser falar com ninguém, o amigo atende, igual fazia você com o Jânio. Sabia, deputado? E Jânio foi do PTN, do viu? PTN, isso eu falando. É isso. Para quem não sabe, o PTN nasceu em 45. Né? Em 45 o PTN nasceu. Né? Então, o Valente, eu acho o seguinte, eu acho que, independentemente de partido, que a deputada estava falando, eu acho que a gente tem que pensar nisso, em ideias. Eu acho que se o Congresso discutisse ideias, projetos, é o que eu falo, tem que ter propostas. Não Olha, tem, você veja tem o projeto, proposta. por exemplo, da deputada, em relação ao retorno do SPB. Aí todos dizem, mas sai do governo militar. Ao contrário, o SPB vai ser do governo Jango. É isso. Aí é que está. Tá. Aí toda a crítica generalizada, suposta esquerda, que como disse a deputada, não é esquerda, não é direita, há um projeto hoje para o sistema político brasileiro, e isso deve acontecer mesmo. Agora é que a gente não pode cair na vara comum, né? Como aconteceu com o Jânio, por exemplo. Aí a Constituição de Brasília, por exemplo, nós estamos pagando essa dívida até hoje. A dívida dos antigos institutos de previdência tem origem no governo de 61. E tudo mundo atribui a Jânio. Por que o Jânio não quis negociar com o Congresso Nacional? Bastava contar, abrir a conta da Caixa Econômica do Brasil e da Caixa Econômica, ele ficaria não só 5 anos, 10, 15, 20 anos. Ele preferiu renunciar, mas não negociar com o Congresso Nacional. Muito bem. Então, ó, 9 horas e 32 minutos, eu tenho que parar para o intervalo comercial, porque o diretor está na minha orelha aqui, ó. Então, Alô, Paulinho! Vamos lá. Vamos lá. Na sua manhã de domingo, debate em família. Vou falar com ele. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Vou mandar pro quero mandar aqui pro Nilson, Francisco, um grande abraço para vocês. Teve o Sebastião que falou aqui da questão do Álvaro também, dele ter saído para ir pro PV para disputar a presidência, que ele não foi expulso. Ele foi expulso do PSDB no primeiro momento, quando era deputado, voltou pro PSDB e depois ele saiu pro PV. Então é importante esclarecer, né? Quero mandar um abraço também pro Francisco Carlos, para Iris, cadê a prefeita de Alto Santo, no Ceará. Puxa, que alegria. Vou estar com vocês em breve aí no Ceará, fazendo o evento do Podemos, e te convido pessoalmente, viu, minha prefeita, a Iris Gardelha. Muito obrigado pela participação aqui na live. Ao André, minha amiga e companheira Renata Abreu, ao André Palini, está sempre falando comigo aqui no WhatsApp, ao Fábio, que vamos tirar os corruptos do poder. Ao Laércio falou assim, Patrícia, a ficha limpa será o carro-chefe nas próximas eleições. Eu acho que o melhor jeito da gente mudar os políticos não é votando nulo, como eu disse, mas é pesquisando os fichas limpas. Tem batido muito nessa tecla muito. De não votar em branco nem votar nulo. Isso Vote em ficha limpa. Vote em ficha limpa, mas não deixar de votar. E a né? campanha é essa?
E a campanha é essa. Você podia ser a vice, sabia? Ah, não. Olha, eu comecei agora, eu tenho que muito me preparar para chegar onde eu Isso é ser madura, né? Uma pessoa... Estou me preparando para talvez futuramente. Não é o momento ainda. O Carlos Augusto, o Sebastião, bastante gente participando aqui na live, viu? O Isalmir, estou aqui com o Patrício, com todo o pessoal da Super Rádio, que estão fazendo um trabalho de esclarecimento da política para a população. Isso é extremamente... Compartilhar a live, né? Compartilhem a live nossa aqui, para mais pessoas poderem assistir, acompanhar. Você está ao vivo pelo Facebook? Está ao vivo também. Não, pelo não tá mais? Tá gravando? Tá gravando, não tá ao vivo ainda, mas tá ao vivo aqui na nossa live, então compartilhem esse momento. Mandem perguntas também, né, Patrícia? Pra gente poder discutir aqui no programa. Ao Luiz Marinho, ao Sebastião, a Marli, a Suzana. Luiz Marinho não aquele, né? Não aquele. Não, explica aí. Muita gente participando. É legal ver domingo de manhã. Né? Pensei que não tinha. Ver domingo de manhã o pessoal ativo, assim. O pessoal fica acordado. Né? Não, isso aqui ferve. O seu tá ao vivo aí também, na live? Tá ao vivo. Não, a live não. A live ele tá gravando, porque deu problema aí. Mas acho que é o primeiro da minha geração que eu me lembro, assim. É o primeiro ano que tá todo mundo discutindo política. Aliás, todo mundo, Boituva, o pessoal de Boituva. Benzer você de vez em quando. Se olhar os números ontem das lives o YouTube era impressionante o número de pessoas assistindo. Aí deu um pau o que tá acontecendo. Transmissão. Aí hoje nós íamos colocar você ao vivo aqui. Todo mundo que vem aqui fica ao vivo. Aí, pô, não pode. É boicote. Boicote na rede, viu? Vamos voltar. Luiz Carlos está apresentando o Debate em Família. Então, às 9h35, estamos aqui no Debate em Família, na Super Rádio, hoje com a deputada Renata Abreu, né, do Podemos, essa deputada atuante. Realmente, quero agradecer cada vez mais o convite, ela aceitar o nosso convite de estar aqui, né, falando um pouco sobre política, de uma forma geral, nesse dia em que é um dia histórico no Brasil, né? Olha, bom dia, Debate em Família, domingo triste, de muita reflexão, né? De qualquer forma, acredito que somos abençoados. Dia que sabemos que o nosso país está lutando para quebrar muitos elos dessa corrente de ladrões que diz estar cuidando do nosso futuro. Difícil escrever aqui ladrões, mas quem rouba é o quê? Rezo pela educação em nosso país, nosso povo tem que saber que merece muito mais que uma cesta básica e uma fila no SUS. A gente precisa de educação, como disse a deputada. Eu creio, sou Márcia de Diadema, né? Márcia de Diadema aqui colocando, né, a sua opinião e colocando como todos nós, que é um domingo realmente triste, de muita reflexão. Vamos lá? Tem alguém? Tá, vamos lá. Vamos ouvir mais. Bom dia. Bom dia. Essa Bolsa Família aí, ela só foi melhor, sabe para quê? As meninas novas que tem um monte de filho, sabe? Arruma filho ali, arruma filho aqui, aí quando vai ver, vai receber Bolsa Família. Eu criei meus filhos e nunca tive Bolsa Família. Você entendeu? Isso então mesmo. É por isso que elas vivem disso aí. É. Essas meninas que engravidam de homem casado, de rapaz solteiro, sabe? Eu tenho uma sobrinha minha que tem 6 filhos. Tá recebe vendo? Bolsa Família. Pois é. E os filhos é cada um de um pai. Você entendeu? Então essa Bolsa Família ajuda sempre essas meninas que arruma filho ali, arruma filho aqui, e aí, vai vivendo de Bolsa Família. É verdade. Tchau, muito obrigado, bom dia. Bom dia, querida, isso mesmo. Eu acho que você colocou uma questão aqui que a gente tem debatido muito aqui no Debate em Família, né? O detalhe da Bolsa Família, privilegiar exatamente determinado setor da sociedade que precisaria de muito mais atenção do que apenas Bolsa Família. Educação. Não, educação é a chave. Inclusive, podia fazer um Bolsa Família com limitação de filhos, justamente para desestimular aqueles que usam disso como um subterfúgio para ter mais renda, que eles fizessem um controle melhor. Se você tem um poder aquisitivo menor, né, limita essa questão. Foi uma coisa que alguns países usaram. Mas aqui foi tudo muito assim, né? E tem mais um detalhe, né? Essa última limpeza que fizeram aí no Bolsa Família mostrou que tem muita gente que nem filho tem, nem necessidade tem
de Bolsa Família. Sim. Mas você multiplica 70 por 70, você vê quanto é que dá, né? Sim. Quer dizer, então esse limite aí não existe e seria bom existir. Pergunta, Álvaro Dias vai continuar com Bolsa Família? Eu esqueci de perguntar para ele das últimas vezes. Você já sabe de alguma Olha, coisa? Eu nunca perguntei para ele. Nunca perguntou? Mas eu acho que o Bolsa Família ele é um programa interessante, desde que ele esteja alinhado, como eu te disse, à questão educacional. Sim. Isso é extremamente importante para o país. Né? É claro que você tem uma diferença social que precisa ser olhada com um olhar humanitário. Mas o principal, como eu digo, a grande oportunidade que o brasileiro tem que ter, que o cidadão mais pobre tem que ter, é a oportunidade de construir a sua vida independente do poder público. Essa é a nossa missão. Né? Esse é o meu pensamento. Né? Tem mais alguém? Então vamos ouvir mais alguém aí, vamos ver se tem o... Bom dia, pessoal da Super Rádio. Bom dia, Renata Abreu, deputada. Aqui é o Gabriel Marcelino. O Gabriel. Eu não sei se vai chegar aí em vocês ao vivo a pergunta, mas eu gostaria de saber duas perguntas primeiro, né? A primeira é aquela crise econômica mundial que teve em 2009 agora, né? Que foi causada pela quebra do sistema imobiliário norte-americano lá, que impactou a economia como um todo e praticamente quase quebrou a Grécia, quase quebrou a Espanha, quase quebrou Portugal, e que em 2014 que foi afetar o Brasil fortemente, porque foi aí que as commodities do Brasil baixaram, porque os países estrangeiros, assim como a China, pararam de importar do Brasil, porque o mundo inteiro entrou em recessão. Então isso veio afetar aqui em 2014 em diante a nossa economia. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso e o que vocês acham que precisa ser feito para evitar que novas crises mundiais venham a causar problema aqui com a nossa economia, impactar a retomada do crescimento. Bom, deputada, a pergunta é para você. Mas antes eu quero te falar o seguinte. O Miriam Tavares de Bocaiúva, que está ouvindo aí a sua live, vendo a sua live, acompanhando aí a programação pela transmissão ao vivo da página da Renata Abreu, sou de Bocaiúva e sou presidente do Podemos. Parabéns, Renata, pelo seu trabalho. Presidente. É isso aí. Tá? Obrigado por acompanhar. E essa pergunta aí? Então, eu acredito que uma coisa que a gente precisa repensar é a questão do capital especulativo. Estimular a produção de um país. O lastro de riqueza de um país é o produto interno que ele produz. Então, estimular a produção é dar lastro para a nossa riqueza. Muitas dessas crises é justamente porque não tem mais compatibilidade do lastro de riqueza com a moeda. Né? Então, fica-se no capital especulativo. Por isso que eu defendo muito a produção no país, o investimento no setor produtivo de uma nação. Aqui no Brasil mesmo, a agricultura é um grande catalisador do crescimento do país. Nós hoje somos um país autossustentável e que pode contribuir muito. Nós vivemos sem um celular, mas sem alimento não. Então olha o potencial que o Brasil tem para superar qualquer crise mundial. Né? Nós temos o básico, a sobrevivência, a base da pirâmide. Mas você sabe que uma das coisas que acontece conosco, acontece com o mundo inteiro, eu acho que ninguém se preparou para a globalização. Verdade. É isso, venta na China, é temporal aqui, ou se tem temporal aqui, sopra na China. Verdade. Quer dizer, a coisa é sempre assim. Então, no passado, a gente não tinha muito essa interferência. Havia, mas não era dentro dessa forma que existe. Quando começou isso lá em 80 e qualquer coisa, eu escrevi uma matéria sobre esse assunto, dizendo o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com a globalização, porque ela é algo que vai realmente revolucionar o mundo, mas ela pode trazer realmente problemas muito sérios se nós não nos prepararmos para ela. É a pergunta dele, quer dizer... Estarmos à frente do tempo. Quer dizer, você tem que estar aí com as barreiras colocadas para evitar que isso Enquanto aconteça. uns choram, outros vendem lenços. É né? isso aí. Outro dia eu recebi um WhatsApp muito interessante. O Airbnb está acabando com os hotéis, o Uber está acabando com os táxis. É isso aí. O WhatsApp está acabando com o e-mail, que o e-mail é recente, né? Isso aí. Eu não uso mais e-mail. Não Netflix está acabando com os canais de televisão, gente. É uma nova sociedade. Mas antes disso, né, o Netflix acabou com as gravações que tinha. Como é que é o nome daquelas empresas que vendiam
Locadora. Acabou com a locadora. Pois uma é. loucura, né? Sim. Então é isso aí. Está muito dinâmica a sociedade. Bom dia, Luiz Carlos. O debate hoje está ótimo. Essa nossa deputada falou tudo que eu gostaria de falar. Eu estou tão feliz hoje que vou comer galo a caipira. Um abraço forte, Fátima da Vila Zate, né? Que bom, tá vendo? abraço. O pessoal realmente está atento aí, né? Tem mais aqui, vamos ver aqui mais alguém que está. Bom dia, gente amiga. Penso como o Fábio já falou aqui, né? Nunca votei no Lula e nem nesse partido de loucos. Ela está só pedindo oração. Pedindo oração para o Luiz Erdeg. Eu faço uma oração todo final de programa. Que bom. Então o pessoal está pedindo aqui já um volume de muita gente aqui pedindo oração. Deputada, nós estamos chegando ao final do programa. Foi muito bom. Né? Ou seja, é bom assim, quando dá esse gostinho de quero mais, né? Porque quando fica aquela enrolação, aí é complicado. Então, gostinho de quero mais, e você está convidada novamente para vir aqui, para que a gente possa dar continuidade a essa nossa conversa. Espero já com as coisas um pouco mais avançadas, né, acontecendo. Mas eu quero uma promessa sua. Será que eu vou conseguir, não? Depende, né? Depende, né? Você falou aí que o Ricardo Leal fez um desafio a você, pedindo que você fosse vice do Álvaro Dias. É isso? Então, você disse que ainda não estava preparada, que você estava se preparando. Eu quero que você resgate essa minha visão de que esse país só vai melhorar quando tiver uma mulher na presidência da República. Você está disposta a encarar essa minha... se preparar para encarar essa minha visão? E quem sabe daqui a alguns anos, né, você ser candidata à presidência da República e resgatar essa situação que o Brasil vive? Porque eu continuo dizendo, eu obviamente acredito em alguns homens, acredito que o Álvaro Dias, acredito que o próprio governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, pode mudar esse país, enfim, eu acredito que é possível. Mas eu só acredito que esse país vai melhorar do ponto de vista da educação, do ponto de vista social, do ponto de vista da ação do trabalho, da reação do trabalho e tudo mais, quando nós tivermos realmente uma visão feminina no poder. Puxa, que bom ouvir isso. Eu gosto de ser deputada federal. Eu era mais uma jovem que criticava a política e eu percebi que por meio dela nós podemos fazer grandes já coisas. Tem gente falando aqui, concordo que essa deputada seja vice do Álvaro. Não, é a segunda. Eu não tenho essa pretensão. Não, terceira já. Até para o poder executivo, eu não tenho essa ambição de poder, não. Isso é bom. Eu não tenho essa ambição de poder. Eu gosto do poder legislativo. Eu acho que eu me preparei para ser deputada federal, sou advogada, fiz 2 faculdades, administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Eu gosto do poder legislativo, já aprovei. Poucos deputados aprovaram em um mandato projetos de lei. Eu já tenho 4 aprovados no Congresso Nacional. Eu gosto disso. Acho que o poder executivo é um passo que depende de muito mais preparo, de muito mais experiência. Eu sei o meu tamanho. Eu gostaria de dar oportunidade para as pessoas ocuparem a política, esse espaço de poder que hoje precisa de pessoas boas. Se um dia eu estiver, de fato, 100% preparada para assumir um comando executivo como a presidência da República, como fez o senador Álvaro Dias, não me faltará coragem. Mas eu sei que ainda não é o momento. Hoje é o momento do senador Álvaro Dias e, se Deus quiser, outras mulheres também participarão desse processo. Quem sabe, vai saber. Se prepare, por favor. Você já tem um voto. Se eu estiver vivo até lá, você já tem um voto, né? Digamos assim que ela vai ter aí 4 anos ou 8 para se preparar. Precisamos de mulheres dignas e mães da política. Mães, está colocando aqui, né? Bom dia. Não, tem mais uma aqui que está colocando aqui que é importante. Eu queria saber da Renata quais são os candidatos. É o Miller Tavares, que está lá de Bocaiúva, colocando aqui. Eu queria saber da Renata quais os candidatos do Podemos que está preparado para trabalhar a favor do povo e não a favor de si mesmo aqui em Minas. Porque estamos acompanhando muitos, estão olhando só para eles mesmos. É verdade. Nós, inclusive em Minas, temos uma deputada federal, que é a deputada Dâmina. 2 votos para vice, mais 2 votos para vice. Mais 2 votos para vice aqui, ó. Tá crescendo aqui, ó. Fazer a campanha, Renata Abreu vice. Renata Abreu vice. Você é deputada federal, eu gosto. Eu preciso ajudar o senador Álvaro Dias, nosso futuro, no Congresso. Legal, E a mulher é a grande aglutinadora. Eu falo, para você fazer um sistema de governança sem balcão de negócio, ele precisa de uma mulher lá naquela casa. É isso mesmo. Mas como não tem o vice ainda, existe a possibilidade de uma mulher ser vice também. Sim, por que não? É verdade. Eu super apoio. Eu acho que
Seria ideal para a chapa você ter uma mulher juiz, mas uma mulher competente, uma Competente. mulher que tenha Competente. condições de assumir o país, não qualquer mulher. Se amanhã depois ele precisar sair por algum motivo, ela vai assumir exatamente. o país, exatamente. Eu sou mulher, mas defendo que o vice não tem que ocupar esse espaço só por ser mulher. Ou só por ocupar, né? Não, o vice tem que ser competente e tem que estar, na minha Independente opinião, se for homem ou ligado mulher. Exatamente. às mesmas ideias né, Do presidente. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, esse discurso feminista, muitas vezes, eu me sinto igual a um homem. Acho que nós já conquistamos Esse espaço. esse né? espaço. Eu me sinto igual a um homem. Então eu vou ser representada por um homem como vou ser representada por uma mulher. Eu quero gente boa na política. Mas o homem tem que ter sensibilidade feminina. Muito. É isso, eu é acho isso que essa falta isso. participação é importante. É importante. Muita gente me perguntou, Fabrício, como eu fiz um partido de 4 deputados chegar em quase 20, sem cargo, sem dinheiro e sem ministério para dar. Sem barganhar também. Sem né? barganhar. É legal falar isso. E eu acho que muito pelo fato de eu ser mulher. A mulher sabe ouvir, a mulher sabe unir. O Álvaro vai precisar de uma mulher lá no Congresso para unir esse povo. E eu estou disposta a fazer esse papel. E são causas, né? São aquilo que você falou. Você é uma mulher que definiu a sua causa, definiu o seu propósito, o objetivo, traçou e correu atrás dele. É verdade. Não é isso? Quer dizer, então esse é o detalhe importante disso tudo. Verdade. Então, deputada, muito obrigado pela sua presença aqui na Super Rádio. Você sabe que está aberto para você não só o debate em família, mas tudo aquilo que você necessitar de colocar na Super Rádio, você sabe que está aberto, os comunicadores aqui amam você, Obrigada. eles gostam muito de você e eu tenho certeza absoluta de que todos eles abrirão seus espaços para que você esteja aqui colocando. E você fica devendo um retorno aqui no debate em família, porque você viu que ficou com gostinho de quero mais aqui. Eu quero te parabenizar a Super Rádio por discutir política, por abrir esse canal, inclusive para a classe política vir e para a população participar, a população ser ouvida. Né? Nós precisamos debater política com qualidade, isso vocês têm feito com seriedade, com imparcialidade. Então eu quero parabenizar demais, porque a imprensa precisa fazer isso. E parabenizar ainda mais todos os cidadãos, todos os ouvintes que estão nesse momento, um domingo de manhã, ouvindo a rádio, participando da live, expondo a sua opinião. Isso é extremamente importante para a democracia. Então parabéns ao programa, mas principalmente parabéns aos cidadãos desse país que estão aí ouvindo e participando desse programa. É que o Brasil precisa acordar cedo, né? E eles estão acordando cedo aqui na Super Rádio, né? Isso é importante, né? Bom dia, por favor, qual o nome dessa candidata? Eu cheguei agora da missa e estou querendo saber o nome dessa candidata. É a Renata Abreu, viu? Você não devia ter ido à missa hoje, você devia ter ficado ouvindo aqui. Não, vai à missa que a gente precisa de oração também. Vai à missa depois. Mas está no Facebook também, Renata Abreu. Pode acompanhar a entrevista. Como é que é? Inteira. Renata Abreu? Renata Abreu. Renata Abreu. Se ela botar no Facebook, é a primeira página. Já aparece logo. Ou Renata Abreu 19, né, Fernando? Isso. Renata Abreu 19 é o Facebook. Tá. Então tá aí, ó. Renata Abreu 19, fica lá sabendo tudo sobre a E Renata olha, Abreu, quero dar só uma mensagem para os ouvintes. Mandem ideias, mandem projetos de lei. Isso é bom. Nós temos o aplicativo do Podemos, Patrício, que as pessoas podem propor projetos de lei. Com 20 mil apoiamentos, a nossa bancada se compromete a protocolar na Câmara Federal. Maravilha. E também várias pautas do Congresso. Quem decide o voto dos nossos deputados é a população, usando o nosso aplicativo do Podemos. A intervenção no Rio, quem decidiu o voto dos nossos 16 deputados foi a população. Então eu peço a vocês, baixem o aplicativo, participem na política do país. E o Renato, o Romário, vai ser o governador do estado do Estamos Rio de trabalhando Janeiro? para isso, viu? Com o Bebeto, sabia que o Bebeto também é do Podemos? Ah, o Bebeto foi pro Podemos? Foi pro Bebeto e Romário. Mas ele ia para um outro partido. Não, está Vai- afiliado no Podemos, é o nosso deputado estadual. Vai ser deputado estadual? Não sei se ele vem a federal agora, mas a dupla é imbatível. Ah, imbatível. Vocês sabem, né? Não, a tabelinha é boa, tabelinha é boa. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos para a oração? Vamos. Vamos para a oração, vamos orar juntos aqui. Precisamos de muita oração. Aliás, precisamos de muita oração para poder realmente... Na Super Rádio, momento de fé, momento de oração com Luiz Carlos. Nunca estamos sós. Eu tenho repetido todo domingo essa frase iniciando o nosso momento de oração. Porque é muito importante, né, que essa luz imensa que nos abraça nesse dia, afastando todo o ódio do nosso coração. Não é porque
na política está acontecendo toda essa situação com o ex-presidente da República. Não é porque nós temos ideias que foram apresentadas aqui de forma excelente para mudar esse país de verdade, que nós devemos pura e simplesmente acreditar que já vencemos tudo, que já está tudo vencido, né? Nós já vencemos todas as batalhas que foram colocadas à nossa frente. Eu tenho dito para você, todos os domingos, que você pode ser um vencedor e uma vencedora. Basta acreditar nisso, basta dizer eu creio e ir para frente. Nós temos exemplos fantásticos, né, de que é possível você mudar. Hoje nós tivemos um exemplo aqui maravilhoso, né, que merece realmente uma reflexão muito forte de cada um de nós. Você transformar algo pequeno em algo grande, grandioso, né? A deputada Renata mostrou isso aqui. Você pegar um partido que era considerado nanico e ela não aceitava ser chamada de nanico e transformou esse partido no que é hoje. E com certeza será muito maior amanhã, porque tem propósito, tem definição, tem causa definida, né? É isso que eu preciso que você faça na sua vida. É isso que eu tenho dito para você todos os domingos aqui, que é necessário você fazer na sua vida. Acreditar que você pode. Não adianta pedir. Você sabe muito bem que Jesus ensinou isso a todos nós e nós não aprendemos. Ele disse, pedir e obtereis. Mas ele complementou, procure e encontrarás. Bata e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Mas todo aquele que procura, encontra, e aquele que bate, as portas se abrem. Ou seja, nós temos que pedir e correr atrás. Nós temos que pedir e deixar o orgulho de lado e bater nas portas. Acreditar que é possível. Nós, quando acordamos hoje pela manhã, nós tínhamos apenas uma palavra, que era nossa, verdadeira. Não. Nós temos que transformar isso não em sim. Não é possível, não é verdadeiro. E aí, correr atrás disso. Então, peça e corra atrás, bata nas portas, abre definitivamente o seu coração para a vida. Acredite que é possível. Pronto. Já é um grande caminho para que você possa conquistar e transformar o seu sonho em realidade plena. Todos os domingos, nós aqui pedimos uma intercessão de Nossa Senhora. Eu chamo esse momento de entregar na mão dessa mãe protetora, porque ela é uma mãe protetora. E como toda mãe, ela cuida de nós, seus filhos, né? Jesus disse isso aí, eis aí sua mãe, eis aí seu filho. Então nós somos filhos dessa mãe maravilhosa que com certeza vai interceder por nós. Mesmo você que é evangélico, que não acredita nessa ação da intercessão, da possibilidade da intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça que muitas vezes para pedir alguma coisa para o seu pai, você pediu para sua mãe primeiro. Você pediu para que a sua mãe intercedesse por você. Então vamos elevar o nosso pensamento hoje ao alto, buscar dentro de nós essa força, essa energia e orar juntos. Porque juntos todos nós podemos buscar aquilo que nós mais queremos, que é ser feliz, né? Então fecha os teus olhos, repita comigo. Mãe, Senhora Aparecida, anjo de amor, és luz e bondade, és o sol que ilumina minhas manhãs, és a estrela que ilumina minhas noites. Ouve o meu grito, meu lamento, sinta a dor que explode em meu peito pelos momentos de angústia em que vivo. Tu que és soberana sobre todas as tentações do mundo, liberta-me das correntes tenebrosas da injustiça, da ganância, da violência, dos sentimentos de perda, da falta de controle das minhas emoções, dos vícios conscientes e inconscientes. Intercedei por mim junto ao Pai Eterno, para que ouça a minha voz, o meu grito de socorro. E tu, minha mãe, que és nesse mundo de ilusão a verdade, desperta em mim a vontade de viver, de vencer, de ganhar o pão de cada dia, sem esmorecer pelos percalços que a vida me impõe. Senhora Aparecida, envolva-me com teu manto de luz e amor, para que eu seja solidário em todos os momentos com aqueles que caminham ao meu lado, seja na família, no trabalho, na sociedade, na vida. Tu que és rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio dos desesperançados, dos aflitos, tu que és o próprio poder e a bondade,
clama ao teu filho Jesus, para que ele, como fez nas bodas de Canaã, transformando a água em vinho, transforme também a minha vida em uma vida repleta de luz, consagrada e determinada pela vontade de vencer, acreditando que se tu caminhas ao meu lado, eu também sou a luz da verdade, tenho uma vida vitoriosa e sou o amor do teu amor. Fica ao meu lado, Mãe Divina, roga por nós, seus filhos, e nada temerei por toda a eternidade. Amém. Respire pausadamente, vai repetindo devagar todos os pedidos que você fez a Nossa Senhora Aparecida. Visualize todos esses pedidos sendo realizados. Respira mais uma vez, abre os teus olhos e sinta que Maria está aí ao teu lado. E ao lado dela está Jesus, abraçando você e oferecendo a você tudo aquilo que você precisa para que a felicidade, a harmonia, o amor infinito chegue à tua casa. E seja feliz. Super Rádio AM 1150. Dá um abraço. Fábio, prazer tê-lo aqui hoje. Valeu. Obrigado, Luiz Carlos, a todos os ouvintes da Super Rádio. Um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Obrigado, Liel. Um abraço. Está preparado hoje? Vai Já tocar muito tô bom? chegando, já já. Já já. Tem fogos já já. Renata Abreu, mais uma vez. Obrigada, Agora aproveita o Patrícia. lance, já dê um abraço em todo esse pessoal que está te ouvindo aí pela live, né? Obrigada a todos os ouvintes, obrigada aos amigos, a Lúcia, ao Claudinei, a Cissa, todo mundo que mandou mensagem, que participou dessa live, desse programa maravilhoso de reflexão e discussão de um Brasil melhor. Parabéns, Patrício. Olha, estão perguntando aqui quais são o nome dos dois filhos da deputada. Tem dois filhos, né? Felipe e Rafael, meus Felipe dois e Rafael, amores. então. Estão perguntando aqui, o pessoal pergunta tudo. Você vê como é que é? Tá de olho em você. Já foram lá na tua Facebook. página, foi no Facebook, já olharam tudo lá. Mas isso é exercer a cidadania. É Parabéns. isso mesmo. Renato, um grande abraço, muito obrigado Obrigada, por tudo. Patrícia. E, gente, fique com o Ricardo Liel e seja feliz! Debate em família com Luiz Carlos.